Então, pessoal, obrigada pelo convite, Gabriel. Um prazer poder participar da Liga Rival, a qual eu fazia parte nos períodos noturnos. Eu era da Liga de Hipertensão. O fato é que a gente gosta de cuidar de paciente, eu gosto de ser clínica, e era isso que eu fazia também à noite. Então, vamos lá, eu vou falar com vocês agora de novos anticoagulantes, e antes de eu falar dos novos anticoagulantes, eu trouxe aqui alguns dizeres sobre a varfarina, que já foi muito explorada nessa última aula, e aí eu aproveito para reforçar algumas coisas que eu acho super importantes. Então, a varfarina, como a Espina mencionou, ela age em diferentes pontos da via da anticoagulação, e todos os lugares onde ela faz efeito são em fatores dependentes da vitamina K, né? E aí, por conta disso, é uma medicação que tem muitas interações, e aí não sei quem mencionou que ficou chocada, e achei ótimo, sobre a questão da alimentação, e eu vou falar um minuto para vocês sobre isso. Então, assim, a dificuldade da gente manejar alguém que usa a varfarina, que é uma medicação espetacular, mas a dificuldade são as múltiplas interações. Então, como a Espina mencionou, são múltiplas as interações medicamentosas. A grande maior parte das medicações, e aí eu deixei alguns exemplos aqui, são medicações de uso muito frequente. Então, antibiótico, paracetamol, anti-inflamatório, antiagregantes. Então, são medicações que estão muito presentes na nossa prática, né? E tem algumas outras coisas que podem fazer com que haja um aumento do efeito da medicação. Então, eu trouxe isso daqui para vocês, na verdade, porque como eu trabalho bastante com varfarina, eu quero alertar, principalmente o pessoal da Liga, que ajusta muito o INR dos pacientes. E aí, Vinícius, você tinha mencionado sobre INRs fora de faixa. Olha só o que acontece, às vezes a gente tem muita dificuldade em entender porque o nosso paciente está tendo tantos escapes, né? Então, a gente sugere que ele tenha uma alimentação regrada, né? Mas algumas coisas que o paciente não se dá conta, e às vezes a gente demora para se dar conta, também podem interferir. Então, eu trouxe aqui algumas das coisas. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba, as pessoas entendem como sendo uma coisa completamente natural que estou tomando. Ômega 3 aqui, mesma coisa, né? E chá de cranberry suco de cranberry, chá, enfim, para evitar a infecção do trato urinário. Então, as pessoas não entendem como sendo medicações, entendem como sendo coisas completamente naturais. E todos estes podem aumentar o efeito da varfarina, tá? Oleaginosas, que em geral não fazem parte em grande monta do cardápio geral, e romã, que vocês não devem nem conhecer, mas na casa da minha avó tinha um pé de romã, né? Outra coisa que consumida em grande quantidade pode aumentar o efeito da varfarina. Então, só para ajudar vocês a explorarem com os pacientes de vocês quando alguma coisa fugir do esperado. E aí, sim, também fiquei chocada quando descobri que a gente deveria recomendar que os pacientes se alimentassem com os tais verdes, né? De todos os verdes, a couve é o mais rico em vitamina K, a couve de Bruxelas também, extremamente rica em vitamina K. O fato é que o nosso paciente precisa de equilíbrio, é esse o grande ponto, é equilíbrio. E aí trouxe aqui alguns outros alimentos que são ricos em vitamina K, e que, enfim, nem sempre estão presentes na dieta dos nossos pacientes, né? Mas são os queijos mais duros, fígado e foie gras, tá? E de medicações, a maior parte das medicações aumenta o efeito da varfarina e não diminui, mas eu trouxe aqui alguns exemplos de medicações que podem diminuir o efeito da varfarina. Bom, então, tendo em vista que é uma medicação, assim, excelente, porque protege os nossos pacientes de eventos cardiovasculares, obviamente, às custas de aumento de sangramento, e como o Tarso mencionou, a gente tem que pesar ambas as coisas antes de tomar uma decisão final, passaram a
a serem utilizados, principalmente a partir dos anos 2000, alguns anticoagulantes novos ou anticoagulantes diretos, como eu prefiro, para controle também da coagulação, né? E aí, essa foi a primeira medicação liberada aqui no Brasil, que é a dabigatrana. Ela foi liberada no ano de 2011, e eu lembro que, na época, meu marido era tão entusiasta dessa medicação que a gente ficava brincando que ele era patrocinado pela Boehringer. E qual é a questão da dabigatrana? Ela age aqui nesse ponto da via da coagulação, então ela é um inibidor direto da trombina, né? Bom, então, como eu mencionei, ela foi liberada em 2011, houve um precursor dela, né, que, enfim, gente, vocês eram todos crianças, vocês nem vão saber disso daí, mas desse ano, né, 2004, gente, 2004, eu estava entrando na faculdade, acho que, né, vocês, enfim. Bom, e aí, o escitalopram, ele foi o primeiro inibidor direto da trombina que foi colocado para uso de anticoagulação direta por via oral, mas ele foi retirado do mercado porque ele era extremamente hepatotóxico, né? Isso foi um banho de água fria, porque a expectativa era grande de ter esse tipo de medicação por via oral, mas aí em seguida surgiu a dabigatrana, né? A dabigatrana, ela pode ser tomada com ou sem alimentos, então, diferente da varfarina, que a sugestão é que o nosso paciente tome em jejum e espere um pouquinho antes de se alimentar para ter uma absorção máxima e para minimizar o efeito conjunto com a alimentação, aqui tanto faz, tá? Mas se sugere que o paciente tome com um grande copo d'água, tá? Porque se a medicação, algum resíduo dela ficar preso no trato digestivo mais alto, tem chance de ter mais eventos dispépticos. E esse é o principal efeito adverso, é a intolerância gástrica. Bom, e aí, em seguida, ao decorrer dos próximos anos, surgiram os outros inibidores diretos da anticoagulação, que são os inibidores do fator 10A, ou fator 10 ativado. A primeira medicação liberada no Brasil foi a rivaroxabana, que é o Xarelto. Em seguida, a pixabana, Eliquis. E em seguida, a edoxabana, que é a lixiana. Tem gente que chama de lixiana, mas enfim. E aí, vejam que interessante, ó, rivaroxabana, já viram isso? Ó, 10A. A pixabana, 10A. Edoxabana, 10A, que são inibidores do fator 10A. E eu trouxe os nomes comerciais porque nenhum deles teve quebra de patente até o momento, então, das medicações disponíveis aqui no Brasil, todas são as medicações de marca. E às vezes os pacientes mencionam para vocês terem ouvido falar, né? Bom, dessas medicações, a rivaroxabana, ela deve ser ingerida com alimentos por dois motivos, por melhor absorção e também para diminuir a chance de evento dispéptico, tá? E a pixabana e a edoxabana podem ser com ou sem alimentos. E como que se ajusta a dose dessas medicações? Então, o Espina ficou bastante tempo explicando para vocês como se faz o ajuste da varfarina, porque o sucesso do tratamento do nosso paciente realmente depende da gente, depende de que a gente saiba orientá-lo adequadamente, que a gente saiba como ajustar a dose dessa medicação. E aqui o ajuste ele é mais simples, porque o ajuste da dose ele é feito pela função renal. Então, o paciente que tem um clearance de creatinina normal, exceto para a edoxabana, que eventualmente não prescrevemos quando o paciente tem um clearance muito alto, tem aqui as doses máximas, tá? E a gente vai ajustando de acordo com o clearance, tá? Então tá, quando que a gente indica um DOAC? Quando que a gente indica um anticoagulante direto? Então, a primeira indicação para a qual ele foi validado, esse grupo de medicações foi validado, foi na profilaxia de evento trombembólico
depois de cirurgias ortopédicas. Em seguida, eles foram validados e, como o Dr. Tarso disse, para que a gente use uma medicação, a gente não faz isso no achismo, especialmente para medicações como essas, que tem chance de efeitos adversos super graves, né? Então, a segunda avaliação, a validação com ensaio clínico foi para evento tromboembólico depois que eles tinham acontecido. E aí, por último, para profilaxia de eventos tromboembólicos no paciente com fibrilação atrial, que é a indicação mais utilizada na cardiologia e mais utilizada na liga de febre. E aí, esses são os estudos, eu deixei eles aqui, caso vocês tenham interesse de ler em seguida, e são eles que invalidaram cada uma das medicações que eu mencionei, tá? E o que existe de comum entre esses estudos é que eles não validaram o uso desses novos anticoagulantes para os pacientes que têm prótese valvar mecânica, tá? E também não validam o uso para quem tem estenose mitral moderada a importante. Existem aqui, deixei quais eram os critérios de exclusão para participação no estudo, mas as duas principais coisas eram essas: prótese mecânica e estenose mitral moderada a importante. E existem um monte de trials, um monte de estudos sobre o uso desses novos antitrombóticos, tá? Usando para AF, então para fibrilação atrial, usando para outras indicações. E aí, vejam que interessante, trouxe aqui só para vocês verem, assim, todo estudo, além de ter um nome diferente, né? Quando o estudo ele é patrocinado pela indústria, quando eles fazem a divulgação do estudo, olha só, tá vendo? A gente consegue saber até dessa forma qual é a medicação que está sendo usada, tá? Bom, quais são as contraindicações para o uso dos novos anticoagulantes? Então, quais são os pacientes para os quais eu vou pensar em não utilizá-lo? Então, primeiro, como eu mencionei, prótese mecânica. Então, em 2013, foi interrompido um ensaio clínico que comparava o uso da dabigatrana com a varfarina para pacientes portadores de prótese valvar mecânica. Esse estudo precisou ser interrompido precocemente porque os pacientes tiveram mais eventos trombóticos e mais eventos de sangramento. Então, por conta disso, atualmente não é indicado o uso dos anticoagulantes novos nessas circunstâncias. Para a estenose mitral moderada, a importante da mesma forma, porque não foi estudado. Mas existem estudos em andamento para esse perfil de pacientes. Inclusive, um dos estudos se chama Invictus, é um estudo multicêntrico internacional do qual eu faço parte. Então, talvez nos próximos anos a gente consiga ter uma resposta melhor acerca desse tipo de condição clínica, tá? E para gestantes, nenhum dos DOACs é validado para uso na gestação e também na amamentação. E existem algumas contraindicações relativas. Então, como eu mencionei, paciente que tem um clearance renal muito baixo, para eles não é indicado o uso de DOACs, e aí depende de cada uma das medicações, né? E outra coisa é disfunção hepática, e vai depender de quão grave é a disfunção hepática, tá? Bom, meu paciente sangrou, e agora, né? Então, como a Espina estava mencionando, quando a gente dá um tratamento anticoagulante, o que a gente está fazendo é a prevenção de um evento. Então, a gente tem que pesar muito o risco e benefício de manter o uso da medicação depois desse evento, né? Se é um sangramento muito pequeno, então vamos supor, o nosso paciente teve um sangramento gengival enquanto escovava os dentes usando um anticoagulante novo, ou mesmo usando a varfarina. Sangramento muito pequeno, claro que se for a varfarina, eu vou repensar em avaliar o INR. Para o uso dos DOACs, de novo, eu peso risco,
e benefícios. Se o meu paciente tem um alto risco de evento cardioembólico, então ele tem, por exemplo, um Chade-Vasque alto, uma lesão valvar significativa, e tem um sangramento que é muito pequeno, então eu posso considerar manter a medicação, atrasar a dose, pular uma dose, claro, vai depender, né, de qual é o sangramento e de qual é o risco do meu paciente, tá? Para sangramentos maiores, mas que não colocam em risco a vida do paciente, eu vou fazer medidas de suporte, medidas de hemostasia mais agressivas, né? Vou suspender temporariamente a medicação, né? E para dabigatrana já existe comercialmente aqui no Brasil um antídoto, tá? E para os sangramentos com risco de morte, aí sim, a minha intervenção precisa ser mais agressiva, além de suspender o uso da medicação. Como eu mencionei, existe o antídoto para a dabigatrana, né? E pros outros anticoagulantes novos, pros inibidores do fator 10A, então dos anti-10A, existe em estudo medicação, né, antídoto, mas atualmente não é liberado no Brasil e ainda não há perspectivas de que isso aconteça. Tá? Então, nessas circunstâncias, a gente pode considerar o uso de plasma fresco, do Beriplex, né, que é o complexo protrombínico, mas sabendo que o efeito deles não é o ideal para esse tipo de medicação. Então, esse é o antídoto da dabigatrana, tá, que é o idarucizumab ou o Praxbind. Ele é super caro, então não é amplamente disponível. E esse é o antídoto dos inibidores do fator 10A, que é o Adexa, e o nome genérico é Andexanet alfa, mas ele não está disponível no Brasil e, como eu mencionei, não há perspectivas ainda de quando vai chegar. Conversei isso ontem com o pessoal da indústria que trabalha com isso. Mas tá, será que no meio do caminho eu posso mudar de anticoagulante? Então vamos supor, meu paciente está usando um DOAC e aí ele não vai mais poder usar porque acabou o dinheiro, é uma medicação mais cara, né? Posso transicionar para varfarina? Posso. E o contrário, o paciente está usando varfarina e aí ele não tem contraindicações ao uso de DOAC, posso fazer a transição? Posso. E existem algumas regrinhas para isso, tá? Mas o principal está usando varfarina e vai começar o DOAC, eu preciso que o INR esteja em faixa terapêutica e tendendo a queda. Aí eu começo o DOAC. Quando eu estou dando um DOAC, acabou dinheiro, vou ter que começar a varfarina, aí eu começo a varfarina concomitante ao DOAC. Por quê? O Spina não mencionou para vocês que vai demorar para começar o efeito anticoagulante da varfarina, que não foi isso que aconteceu com o marinheiro, que demorou para aparecer o efeito de sangramento? Então, a mesma coisa aqui. O que acontece é que o DOAC potencializa o efeito da varfarina, potencializa bastante. Então, eu vou manter as duas medicações, mas dali a 3, 5 dias depois do início do DOAC, eu vou fazer um tempo de protrombina, vou avaliar o INR do meu paciente, e aí, assim que o INR estiver em faixa terapêutica, eu suspendo o DOAC e mantenho apenas a varfarina. Vamos supor que deu 3, 5 dias, fiz o INR e ainda não atingiu faixa terapêutica. Então, o que eu vou fazer é esperar mais 2, no máximo 3 dias e fazer um novo TP. Ok, então, quais são as vantagens do uso dos DOACs, dos anticoagulantes novos? Então, primeira coisa é menor interação com alimentos e outras medicações. Eles não interagem com alimentos. Quanto a outras medicações, os principais que não podem ser usados com os anticoagulantes novos são anticonvulsivantes, não todos, medicações para tratamento fúngico, então alguns dos antifúngicos, antirretrovirais para HIV,
o antibiótico claritromicina, e acho que são esses os principais. Bom, a escolha da dose é baseada na função renal, então é mais fácil o ajuste. Eu sei a função renal do meu paciente, eu sei a dose que ele vai usar. Obviamente, pode ser necessário ajuste, né, com a variação da função renal com o passar do tempo. Não há necessidade de monitoramento do efeito. Eu dei a medicação, desde que meu paciente tome direitinho, eu sei que ele está adequadamente anticoagulado. Não há necessidade de ponte para procedimento. Então, vamos supor, meu paciente vai passar por uma cirurgia grande, uma cirurgia que tem alto risco de sangramento. O Espina estava falando para vocês, o paciente vai fazer esse procedimento, eu preciso suspender a varfarina. Vocês vão ter aula de como se faz a ponte para esses procedimentos. E aqui, a gente não faz ponte. Se o paciente, por exemplo, vai fazer um tratamento dentário, a gente só orienta que ele tome o DOAC um pouquinho depois de ir ao dentista. A gente atrasa a dose, né, para ele não ter o efeito máximo quando está lá fazendo tratamento dentário, né, e não se sugere mais do que 3 extrações dentárias por vez. Se ele vai fazer uma cirurgia maior, se vai fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo, que é uma cirurgia com alto risco de sangramento, aí eu suspendo 48 a 72 horas antes, a depender da função renal. E aí, antes do procedimento, posso fazer uma dosagem do anti-10A, posso até fazer um coagulograma. A gente não monitora o efeito dessas medicações pelo coagulograma, tá? Mas eu posso, eles acabam mexendo um pouco no coágulo, então eu posso fazer um coagulograma e ver se tem alguma coisa alterada, não com propósito de ajuste de dose, mas com propósito de ver se ainda existe um efeito residual para o meu paciente poder ir para o procedimento cirúrgico com segurança. E tem menor risco de sangramento e, a depender da medicação, também pode ser mais eficaz na proteção, por exemplo, de AVC, como o Tarso mostrou para vocês. Mas quais são as desvantagens? Porque tem desvantagem, né? Então, a primeira delas é que é caro, né? O tratamento com os DOACs, ele varia entre 180, 200 até 300 reais por mês e não está disponível no SUS. Se o paciente esquece de tomar a dose, ele fica menos protegido do que se ele esquecer de tomar a dose da varfarina, porque o efeito da varfarina ele vai demorar para cair. A dose semanal, como a Espina falou, é a que importa. E aqui não, se o paciente deixa de tomar, cai rapidamente a proteção. Existe mais dificuldade com antídoto, mas só lembrando que, assim, tem mais dificuldade com antídoto, mas também tem uma menor duração do efeito anticoagulante. Então, grande parte das vezes, o efeito passa rápido o suficiente para não haver tantos transtornos, mas é um dos problemas. Como eu disse, tem interação com algumas medicações para as quais ele pode ser contraindicado, nesse caso, o que nos resta é a varfarina. E, a depender do clearance de creatinina, também não consigo prescrever essa medicação para os meus pacientes. Então, era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham aproveitado.